Pá, e aí pessoal? Então chegamos aí à nossa última aula do curso, né? Bom, para essa aula, o que que eu preparei, né? Eu meio que dividi a aula em dois, né? A primeira que fala um pouco sobre a compatibilidade entre, né, a exploração econômica, né, a questão dos recursos naturais, né? A gente vai falar um pouco sobre eficiência e economia, o ótimo da economia e sustentabilidade, né? Definir um pouco melhor esses critérios. Para depois, numa segunda parte, né, aí eu entro falando sobre justamente, né, o que está escrito aí, que é, na verdade, a gestão, né, dos recursos naturais renováveis e não renováveis. Tá bem? Bom, nessa primeira parte, na verdade, eu vou deixar vocês com o Tio Mundo Passado, tá bem? Mas aí eu volto para fechar com o modelinho para tentar mostrar para vocês a compatibilidade entre o uso de recursos e a economia. Tá bem? O que é o nosso ótimo lá? Tá? Que a gente até já falou nas aulas anteriores, mas acho que é um fechamento legal dessa minha contribuição aí para essa disciplina de ambiental. Tá bem? Bom, deixo vocês aí com o time do passado. Opa, tudo bem, pessoal? Então hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso curso, meio que um contexto, né, do que a gente está estudando nessa disciplina, né, que é a relação economia e meio ambiente. Mais especificamente, a gente vai falar um pouco sobre os critérios de sustentabilidade, falar um pouco dos recursos, né? Enfim, da relação economia e meio ambiente mesmo, tá? Eu acho que é interessante que a gente tenha essa noção do todo aí, tá bem? Bom, então vamos lá. Então, a relação economia e meio ambiente, né? A economia explica de maneira lógica o que observamos na vida real. Na verdade, que economia estuda a escassez, né? Então, a gente estuda a alocação dos recursos. Então, por exemplo, aqui, né? Na micro, lá, a gente procura estudar lá o comportamento dos consumidores das empresas. Os consumidores maximizam utilidade, sujeitam a restrição orçamentária, né? As empresas, a gente sempre assume lá que maximizam o lucro, né? Então, claro, essa teoria, né, ela pode ser aplicada lá para análise de problemas ambientais. Então, o que a gente vai estudar lá, a questão de externalidades e tudo mais, né, alocação dos recursos, né? Mas aí, claro, né, pessoal, qual é a relação da economia com o meio ambiente? É que se a gente está lá maximizando a utilidade do consumidor, né, sei lá, maximização da utilidade do X1, X2, né, depende de X1, X2. Claro que esse X1 e X2, eles, óbvio, vão depender lá da firma, na produção, né, que maximiza lucro, mas eles vão necessitar que existam os insumos lá, né? No caso, por exemplo, para a produção de um carro, eu preciso dos minérios, né? Enfim, eu preciso do meio ambiente, né? Que eu tenha essa matéria-prima aí, né? A mesma coisa, quando a gente estuda lá o modelo de solo, né? Da macro. Chega lá e calcula o nível de capital lá de estado estacionário, né? Vai depender lá do crescimento populacional, é, da taxa de depreciação, né? Do G, né? Da tecnologia. Uh, Só que, claro, a gente está subentendido aí que, poxa, para manter esse meu capital de estado estacionário, eu preciso também que haja insumos suficientes para atender as demandas da economia, né? Para ser sustentável esse meu nível de capital de estado estacionário. Não é verdade? Então, quer dizer, existe uma relação direta aí entre atividade econômica e meio ambiente. Para a gente explicitar melhor essa relação, vamos voltar lá para a Economia 1, Introdução à Economia, né? E aqui, fluxo circular, acho que é a primeira aula da Introdução à Economia, onde eu tinha, né, então, o fluxo circular, que eu tinha de um lado as famílias, né, do outro as empresas, e aqui o mercado de produtos, o mercado de fatores. Então, o que acontecia? As famílias demandavam bens e serviços, que eram, por sua vez, produzidos, né, e ofertados pelas empresas, né? A gente assumia também que as famílias eram donas de todos aqui está recursos, mas na verdade é insumos, né? De todos os insumos, então elas ofertavam lá mão de obra, ofertavam capital, que era utilizado no mercado de fatores pelas empresas, né, que demandavam para justamente produzir esses bens e serviços. Então aqui nesse círculo aqui mais para fora, né, mais aberto, né, eu tinha lá o fluxo de materiais, né, e aqui dentro, né, em ordem inversa,
o fluxo monetário, né? Então aqui, por exemplo, as famílias compravam os bens e serviços produzidos pelas empresas, e esse dinheiro virava receita das empresas, que elas pagavam lá o salário, né? Pagavam a taxa de juros, né? Que eram os custos, então, que viravam receita das famílias. Tá ok? Então, mas aí o que está faltando? Bom, está faltando o meio ambiente, né? E aí, a análise do meio ambiente, a gente considera o quê? Que a economia ela está inserida dentro do meio ambiente. Onde então esse meio ambiente ele vai fornecer matérias-primas, né? Energia, ar, água, amenidades, que dentro do setor econômico, né, vira lá insumos que podem ser usados tanto na produção das firmas como consumido pelas famílias, né? Por fim, então, vão gerar aqui os produtos, só que esses produtos têm, né, como consequência gerar resíduos, né? Que vão ser lá poluição, resíduos sólidos, calor residual, né, poluição da água, ou seja, vai ter dejetos aqui que vão voltar para o meio ambiente, tá bem? Então o meio ambiente aqui é o papel duplo, né? Ele oferece a matéria-prima e acaba sendo o receptor dos resíduos da produção, tá bem? Aí, claro, aqui tem a reciclagem, né, que é meio que os resíduos também podem ser reciclados e virar insumos aqui de novo, tá? Mas, via de regra, o meio ambiente ele oferta a matéria-prima e é receptor dos resíduos. Então, aqui, ó, a economia é limitada pela disponibilidade de recursos e pela capacidade do meio ambiente de assimilar esses resíduos. Tá bem? Então, aqui está o papel duplo do meio ambiente, que eu até já falei, né? Oferta recursos e é receptor dos resíduos. E aí, claro, esse fluxo circular expandido, né, que inclui o meio ambiente, ele pode ser considerado, isso aqui é lá da física, né, um sistema dinamicamente fechado, né? Ou seja, não há energia nem matéria recebidas de fonte exterior. Então, aqui o meio ambiente, né, a economia pega a matéria-prima dele e libera aqui os resíduos, né? E assim girando como se fosse num círculo aqui dinamicamente fechado, né? Nada sai desse círculo e nada entra. Tá ok? Então, um sistema dinamicamente fechado, ele tem que respeitar as leis da termodinâmica, né? Isso aqui é bem física. Então, a primeira lei da termodinâmica, energia e matéria não podem ser criadas ou destruídas. Lembra lá do segundo grau? Nenhuma energia pode ser criada, destruída, só transformada, não é verdade? Então, o que isso significa, né? Que a matéria usada pelo sistema econômico ou ela acumula no sistema econômico ou ela retorna para o meio ambiente como resíduo. Então, vamos pensar. Tem uma árvore, o sistema econômico pega então essa árvore, produz uma cadeira, que ou ela fica aqui em casa, caso eu comprar a cadeira, ou, inclusive, até os resíduos da produção voltam lá para o meio ambiente. Então, ok, lá os galhos, as folhas que não vão usar para a cadeira acabam voltando para o meio ambiente. Qual é a consequência disso? Com o crescimento econômico, mais e mais matérias-primas do meio ambiente eu vou demandar, tá bem? E aí, quanto mais e mais matérias-primas eu demando, mais resíduo eu acabo jogando para dentro do meio ambiente. Só claro, né, pessoal, esse resíduo ele acaba dificultando a capacidade do meio ambiente de me oferecer essas matérias-primas. Né? Quanto mais eu poluir as águas, quanto mais árvore eu cortar, mais difícil é de eu ter mais árvores, de eu ter água limpa, ok? Ar limpo, tá bem? E aí eu tenho também a segunda lei da termodinâmica, que é chamada aí de entropia, né? Ela diz o seguinte, né? Nenhuma conversão de uma forma de energia para outra é completamente eficiente. Sempre há energia dissipada. Então vamos lá. Eu estou num sistema dinamicamente fechado. Então, quanto mais lá matéria-prima eu estiver extraindo, mais resíduo eu jogo no meio ambiente. Só que, claro, mesmo que esse resíduo eu consiga reciclar ele, essa reciclagem ela não é extremamente perfeita, né? Um pouco vai ser dissipado, né? Lá do segundo grau, né? Gera calor, né? A conversão de energia numa para outra gera calor, que esse calor é dissipado. Então o que está acontecendo aqui? Num sistema dinamicamente fechado, a gente está indo para o buraco, né? Porque a gente está usando todos os insumos e não tem como voltar a esse. Mesmo que eu recicle e seja super e super eficiente, eu nunca vou conseguir ter exatamente a mesma quantidade de matéria
que eu tinha originalmente. Tá tranquilo isso? Por mais que eu recicle, uma hora dissipa, tá bem? Ou seja, eu vou exaurir os meus recursos, tá bem? Bom, qual é o alento aí, né, para nossa vida aqui, né? É que a Terra não é um sistema dinamicamente fechado, né? Na verdade, a gente recebe energia solar, né? Que a energia que vem do Sol, né? Que de fato produz aí fotossíntese e tudo mais. Então, na verdade, a gente não está no sistema dinamicamente fechado, tá bem? É claro, né? Qual é a ressalva? Que a gente não é muito eficiente, a gente ainda não domina muito bem como usar a energia solar, tá bem? Ao contrário lá das plantas e tudo mais. A gente olha aqui, ó, 80% das fontes de energia que a gente usa são, na verdade, de combustível fóssil. Né? Ou seja, esses combustíveis fósseis aí que estão sujeitos, sim, estão praticamente aí dentro de um sistema dinamicamente fechado, sujeito a essas duas leis da termodinâmica. Tá bem? Opa! Bom, e aí, é em função dessa resultado alarmante que nos dá essas duas leis da termodinâmica, ou seja, uma hora todos os insumos vão acabar, não tem para onde a gente correr, né? Que nós, economistas, a gente vai estar sempre batendo no martelo que os recursos ambientais sejam usados seguindo 3 critérios. Primeiro, eficiência, né? Uma alocação lá que não haja desperdício, tanto no sentido de ineficiência técnica como no custo de oportunidade. O que a gente diz em eficiência é ter o melhor uso possível. Eficiência no sentido de Pareto, né, que é o que a gente mesmo em economia fala que é eficiência. Outra definição que a gente usa bastante é a definição de ótimo. Aqui existe uma diferença, né, entre eficiência de Pareto e ótimo de Pareto, mas a gente não vai estar falando muito. Mas só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer, é que pensa lá na caixa de Edwards, né? A curva de contrato nada mais é do que o conjunto de alocações eficientes no sentido de Pareto. Né? Só que o que significa ter o ótimo? Né? O ótimo é eu dentro dessa curva de contrato, eu escolher uma alocação que é ótima. Tá? E aí, para eu escolher esse nível socialmente ótimo, eu preciso de um julgamento de valor que induza a escolha de uma das alocações eficientes. Ou seja, eu vou precisar, com certeza vocês viram isso, que é aquelas funções de bem-estar social. Então a gente tem lá a utilitarista, que que busca maximizar o somatório das utilidades de todos os indivíduos. Tem lá o Rawls, né? Que o Rawls dizia o seguinte, para julgar o bem-estar de uma sociedade, a gente tem que ver sempre o que está pior. Né? Então, lá, maximizar a função de utilidade, que é aquele min de todas as utilidades dos indivíduos. Né? Então, para o ótimo, eu preciso, então, dessas funções de bem-estar social. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer assim? Uma alocação ótima, ela obviamente vai ter que ser eficiente, mas a volta não vale, né? Enfim, mas aí não precisa preocupar tanto. E é claro, o outro critério é a sustentabilidade, né? Que é um conceito controverso relacionado com a posteridade, né? E pressupõe limite de uso dos recursos. Então aqui, sustentabilidade, a gente vai definir daqui a pouquinho, que é utilizar os recursos, né, da geração presente, mas de maneira que não prejudique a geração futura de atingir esse mesmo nível de bem-estar que a gente está agora. Tá bem? Então, é a definição aí de sustentabilidade. Né? Aí o que acontece? O que seria desenvolvimento sustentável? Né? Seria um desenvolvimento, né, atual, né, de modo que não impeça que as gerações futuras atinjam esse mesmo nível de desenvolvimento. Tá? Ou pelo menos esse mesmo nível de desenvolvimento. Tá ok? Essa é a definição mais aceitável. Né? Mas vamos lá. Então, antes da gente falar melhor sobre sustentabilidade, a gente precisa falar um pouquinho sobre os tipos de recursos que existem. Né? Então, a gente tem os recursos que são renováveis e os recursos não renováveis, né? Ou exauríveis aqui. Né? Então, o que é o recurso exaurível? O nome já diz, né? Quanto eu capto ele, né? Eu uso ele, extraio ele, uma velocidade muito maior que ele tem de se regenerar. Tá? Petróleo, qualquer tipo de minério aí, tá? Então aqui, como funcionam esses recursos não renováveis?
É uma caixinha interessante, essa caixa de McKelvey aqui, né? O que ela está dizendo? Aqui a gente tem mais ou menos como se fosse a eficiência econômica nesse eixo aqui. E aqui é se a gente, o tamanho do que a gente conhece de recurso que a gente desconhece. Então, se a gente analisar aqui só os conhecidos, né? A gente tem as reservas que a gente de fato pode utilizar no sentido assim, ó, é economicamente factível usar, que é possível economicamente da gente usar. Então, por exemplo, sei lá, o petróleo da Arábia Saudita tá ali na beira da... cava uma pazinha, tu já tira o petróleo. Então é muito barato, né? Então a gente consegue usar essas reservas de petróleo. Por outro lado, tem aqui essas reservas que a gente sabe que existe, mas, sei lá, estão muito lá no fundo da terra, precisaria de um super, hiper esforço para chegar até essas reservas, de maneira que elas não é economicamente viável, né? Então, apesar da gente conhecer, a gente não está de fato explorando elas. Né? Aqui, por outro lado, as reservas que a gente desconhece, né? E aí elas podiam ser econômica ou não, né? Viável a sua exploração. Tá bem? Então, essa caixa aqui que representa nossas reservas totais. Tá? Bom, tem também os recursos que são renováveis, né? O que são os recursos renováveis? O ciclo de recomposição são compatíveis com o horizonte da vida do homem. Então, claro, né? Por exemplo, no caso do peixe, lá, a população de peixe, vai ser sempre seguir lá fenômenos biológicos, como crescimento, multiplicação e desenvolvimento da espécie. Então, vamos olhar isso aqui dentro de uma função, né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Se eu tenho nenhum peixe, né, não vai ter multiplicação nenhuma, né, no meu laguinho aqui, vamos dizer. É claro, no momento que eu botei lá um casal de peixes, ele começa a se reproduzir. Aí tem comida em abundância, né, tem espaço enorme, tem todo o lago para ser explorado. Então, o que acontece? Esses meus peixinhos aqui, eles vão se reproduzindo, cada vez vai aumentando mais. Aqui, nesse eixo aqui, é o estoque da população, tá? E aqui é a taxa de crescimento. Então o que acontece? Cada vez vai crescendo mais a minha população, mas a taxas decrescentes, né? Porque o primeiro casal tem comida para um montão aí, mas aí, claro, né? Quanto mais gente, mais decrescente vai ser essa utilização aí dos alimentos, do espaço, enfim. Até que eu chego num ponto, que é esse RMS, né? Isso aqui é o rendimento máximo sustentável, a gente vai falar ainda sobre isso. Mas aí o que acontece? Opa, peraí que sumiu a flechinha. A partir desse ponto aqui, quanto mais peixinhos forem se multiplicando, vai ser a uma taxa menor ainda de crescimento. Tá bem? Então aqui eu tinha uma taxa, um rendimento crescente, né, mas a taxas decrescentes, e aqui eu vou ter uma população com rendimento cada vez menor. Tá bem? Então o que está acontecendo? Aqui vai estar batendo lá as restrições de espaço, né, de alimento para os peixes, até o ponto em que eu vou chegar nessa letrinha K, que é o estoque como se fosse de equilíbrio aqui, né? Além desse ponto, por questões lá de restrição física e tudo mais, a minha população de peixes simplesmente não consegue crescer mais. Tá bem? É o nível máximo de população que o meu lago pode ter, também por capacidade de limitação física mesmo. Tá tranquilo isso? Então aqui tem uma função de evolução populacional aqui da espécie de peixe. Tá? A gente vai falar bastante sobre esse tipo de função. Bom, então, sustentabilidade, né? Então é um critério para julgar a justiça na alocação dos recursos entre gerações. E como eu já falei, né? Sustentabilidade requer o uso dos recursos, aliás, requer que o uso dos recursos por qualquer geração não exceda o nível que impeça que gerações futuras de atingir esse nível de bem-estar pelo menos tão bom. Então, aqui já começa a complicar, né? Tem a geração atual, não pode impedir que a geração futura, então os caras nem aqui estão ainda, né? E atingir o nível de bem-estar pelo menos tão bom. Cara, nível de bem-estar em economia é utilidade, né? Utilidade é relativa às preferências, né? Preferências são individuais. Então a gente não tem como saber exatamente quais são as preferências dos carinhas do futuro, né? Sei lá, uma situação limite, né? A gente pode estar lutando aí para a conservação de árvore e tudo mais,
Mas daqui a pouco, lá no futuro, os caras criaram, sei lá, um super ar-condicionado que eles não precisam mais de árvore, entendeu? Então ele não dá valor nenhum à árvore. Né? A preferência dele é pelo tal do ar-condicionado desse aí, então não precisa de árvore. Né? Então a gente não tem como saber, tá bem? E aí, claro, estritamente, né, para não ter um nível de bem-estar pelo menos tão bom, a gente não pode usar nenhum estoque exaurível, não pode tirar nada de minério, não pode tirar nada de ouro, sei lá, cobre e tal, porque, poxa, em algum momento no futuro, esses caras, alguém vai ficar sem, entendeu? Porque a gente vai usando, alguém vai ficar sem. Então, considerar esse crescimento, esse critério de sustentabilidade aqui, então não pode mexer em nada. Né? E aí, claro, obviamente, isso aí não é real, né? Não é operacional em nada, né? Então, para a gente chegar em critérios de sustentabilidade que sejam mais operacionais, a gente precisa de alguns detalhezinhos, né? Então vamos lá. Vamos definir aqui tipos de capital, tá? Então a gente vai falar aqui, ó, tem capital feito pelo homem, que é lá, capital físico, que é o K mesmo, né? Daquela função de produção, né? Existe o capital humano, que é o aprendizado, né? A experiência profissional, né? Que a gente considera também como capital feito pelo homem. E, é claro, a tecnologia. Tá? Então, isso aqui é tudo capital feito pelo homem. Né? A gente usa na literatura sempre como capital, o K aquele. Né? Bom, tem também o capital natural, que são as dotações disponíveis de recursos ambientais e naturais. Tá? Que é a quantidade aí no Brasil, quantidade de floresta, de água, né? Dos rios e tal. A gente vai definir como capital natural do Brasil. Tá? É claro, a dinâmica do capital natural é completamente diferente da do capital feito pelo homem, né? Então, via de regra, lá no capital feito pelo homem, a gente pensar aqui, já pulando para esse lado aqui, né? A função de produção, ela depende do capital e do trabalho. Então, a gente pode, lembra lá dos exercícios, acho que é do VARI, sei lá eu. Eu posso produzir com uma unidade de capital e 2 de trabalho. Ou, sei lá, 5 de trabalho e 3 de capital, sabe? Existe uma certa substituição entre elas, né? Tudo numa função lá, Cobb-Douglas de produção, né? Lembra lá das isoquantas, né? Eu posso, o mesmo nível de produto, eu consigo substituir os insumos, lembra lá? Então, a gente usa isso lá na micro, mas aqui, para capital natural, não necessariamente isso vai valer, né? Então, o que acontece no capital natural? Bom, aqui o exemplo do rio, né? O rio pode ser fonte de renda da economia local, então porque vai ter peixe nele. Só que ao mesmo tempo ele é receptor de resíduos e ao mesmo tempo ele é fonte de amenidades, lá o cara com barquinho, o cara para natação, né? Ao mesmo tempo ele é estuário de reprodução de espécies marinhas, né? Que são aí fundamentais para o ecossistema. Só que é o seguinte, né? O momento que eu, por exemplo, extrair todos os peixes, por atividade pesqueira, extrair todos os peixes, isso pode afetar nas algas, né, que são super fundamentais para o equilíbrio desse ecossistema, e aí o rio começa a ficar mais poluído, não fica tão aprazível, então o pessoal já não nada mais lá, entendeu? Então, quer dizer, eu quebrar uma dessas correntes, eu tirar as algas, já muda tudo, já acaba com os peixes, tá entendendo? Existe toda uma interdependência que é complexa e frágil, que inclusive nós na economia não entendemos nada, né? Isso aí é coisa para biólogo, né? Para o pessoal, enfim, lá da oceano, que eles que de fato entendem sobre isso, né? Então, quer dizer, a gente lá no capital aqui que a gente está chamando de feito pelo homem, a gente assume sustentabilidade, substituibilidade com a mão de obra, né? Para usar o exemplo mais simples, né? Mas agora o capital natural, eu não sei, né? Não sei. E é exatamente essa se vai existir substituibilidade ou não do capital natural com o trabalho, por exemplo, é o que vai definir outros, vai ajudar a definir melhor o critério de sustentabilidade. Então, na literatura, existe lá a sustentabilidade fraca, que vai assumir que existe substituibilidade do capital natural com o capital feito pelo homem, tá? E a substituibilidade forte, que é a que não aceita que haja substituição
entre os dois tipos de capital. Tá bem? Então vamos lá. A substituibilidade fraca, olha lá, visão de que o uso do capital natural é justificado desde que compensado com o aumento do capital feito pelo homem. É o exemplo clássico lá, eu devasto a floresta amazônica porque o homem desenvolveu esse ar-condicionado milagroso que substitui as árvores, então não precisa mais de árvore. Tá bem? Agora, substituibilidade forte, né? Ela diz que o quê? Que uma alocação sustentável se mantém o valor do estoque de capital natural. Ou seja, a minha floresta, eu posso explorar ela, mas eu não devo diminuir ela de tamanho. Tá bem? Então, olha lá. É o guia do bem-estar do futuro, né? Havendo pouco ou nenhuma substituição entre os dois tipos de capital. Tá tranquilo? Aqui não tem sustentabilidade. Eu não aceito que chegue lá no super ar-condicionado, entendeu? Eu preciso de floresta, ela tem um valor, ela é importante por si, tá? E aí, claro, existe também esse outro critério, que é a sustentabilidade ambiental, que vai ser mais utilizada lá para nós na pesca, né? Que requer, por exemplo, que os fluxos físicos de certo recurso sejam mantidos perpetuamente. Então, aí, por exemplo, lá aquela função de crescimento populacional, eu extrair, né, a pesca dentro lá do rendimento máximo da população. Tá bem? Então, o que acontece? Né, o nível lá de extração de peixe, né, da pesca de peixe, eles não podem excedir o crescimento da biomassa. Tá bem? É um terceiro critério aqui. Bom, e aí então o que a gente pode tirar dessa nossa aula aqui, né? Bom, da relação entre economia e meio ambiente, ou melhor, de economia e sustentabilidade, né? Cara, a gente nesse curso vai estar sempre preocupado em unir os dois conceitos, sustentabilidade e eficiência em termos de economia, tá bem? Aí o que acontece aqui? O critério de sustentabilidade, ele muitas vezes falha em especificar quais alocações devem ser escolhidas entre uma série de alocações sustentáveis. Tá? Pensa numa caixa de Edford lá. Se eu tenho várias alocações sustentáveis, e aí? Qual que eu vou escolher? Não é verdade? Então, aí o critério de sustentabilidade falha para me dizer qual. O critério de eficiência, né? Ele pode ser utilizado para justamente eu definir qual dessas alocações sustentáveis a minha economia deve existir. Tá bem? E mais, muitas vezes eu não tô dentro de uma alocação que seja sustentável porque existe uma ineficiência econômica. Estão pegando isso aí? Então o que acontece? Às vezes pode acontecer que eu levar a economia para uma alocação que é eficiente de mercado pode fazer com que eu também atenda ao critério de sustentabilidade. Tá tranquilo? Pode ser que eu não estou sendo sustentável simplesmente porque eu não estou sendo eficiente. Tá? Então, isso é que eu queria que ficar bem claro na aula de hoje, né? Que o que a gente vai estar de pano de fundo aqui da nossa aula é sempre estar juntando eficiência com sustentabilidade. A gente quer que as nossas alocações, de novo lá, tenham o critério de eficiência, né, de ótimo, em parênteses, e que sejam sustentáveis. Tá bem, pessoal? Então, vamos tentar juntar tudo isso que a gente viu até agora e falar sobre a gestão ótima dos recursos, né, não renováveis e os renováveis. Tá? A gente vai começar falando dos não renováveis, mas daqui a pouquinho a gente já vai estender para os renováveis também. Tá bem? Então, o que a gente quer? Né? A gente quer encontrar, né, a solução ótima, né, e, claro, se possível, sustentável também. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai começar supondo, né, que existe aqui uma função de bem-estar social, né, esse W aqui, que vai depender justamente, né, a utilidade vai depender justamente do consumo, né, e trazido aqui descontado ao longo do tempo, melhor dizendo. Tá? Essa minha utilidade, então, a maximização vai estar sujeita a duas restrições. Né? A primeira é que todo o estoque do recurso deve ser extraído ao final do horizonte temporal. Então, aqui eu tenho a equação da evolução do meu estoque do recurso natural, né? Onde em um determinado momento, né? Esse meu estoque ele vai ser
igual ao estoque inicial, menos esse Rzinho aqui representa a taxa de extração, tá? Então, para qualquer determinado tempo, eu vou ter o que eu tinha inicialmente de estoque do recurso, menos o que eu extraí, beleza? A única diferença dessa expressão para cá é que aqui eu derivei no tempo, tá bem? E aí ganha aquele US ponto lá que a gente estava tão acostumado nas aulas de macro lá, né? Que representa justamente a derivada em relação ao tempo, tá bem? E a minha segunda restrição aqui é que o produto é resultante do consumo e do investimento bruto, tá? Ou seja, eu tenho que o meu produto Y, ele vai ser ou consumido ou, né, acrescido aqui na forma de investimento, tá bem? Então tá aqui a minha evolução do meu nível de investimento bruto, né? Vai depender do meu estoque de capital que eu tenho inicial, mais todo o aumento de produto que não é consumido, tá bem? Por isso que é produto menos consumo aqui, tá? Se eu derivar esse negócio aqui em relação ao tempo, né? Eu fico, então, com o meu K ponto, né? Vai ser igual ao quê? Ao meu produto menos o meu consumo, tá bem? Tudo que é produzido e não é consumido vai para a economia como investimento, tá bem? Como acrescenta ao capital da economia, tá? Aqui só um parênteses importante, né? Esse meu produto da economia, ele depende do quê? Do meu estoque de capital e da quantidade de recursos que eu estou extraindo, tá bem? Mesmo a mesma taxa que eu extraio, né, do recurso natural, eu também vou utilizar aqui para acrescentar no meu produto, beleza? Bom, e aí, né, pessoal, para a gente encontrar essa alocação ótima, né, de maneira intertemporal, a gente tem que resolver o nosso antigo amigo lá da macro, né, o Hamiltoniano aqui já tem o Czinho, né, que vai indicando que é a valor corrente, tá? Então eu quero maximizar o que? A minha utilidade, que depende do consumo, sujeito, então, a evolução, né, do meu estoque, né, que eu estou extraindo, né, do recurso natural, e do meu nível de capital da minha economia, tá? Que é tudo que eu produzo menos que eu consumo. Tranquilo? Aqui um ponto importante, né? Esse P e esse ômega aqui, né? Essa letra grega parece um W, mas é ômega, são os preços sombras desse meu modelo, né? A gente chamava lá antes de variável de coestado, mas aqui eles têm um papel importante que é o preço sombra, tá? E aí, pessoal, é importante que vocês lembram lá da graduação, quando a gente fazia os lagrangianos lá, e se perguntava o que era a utilidade marginal da renda, né? Então, se a gente botava lá a restrição, derivava em relação ao M, né, ou Y, que era a renda, e a gente chegava ao valor do quê? Quando queria maximizar a utilidade dos consumidores. Chegava ao valor do quê? Que era o lambda, aquele que era o indicador da restrição, e a gente chamava isso do quê? De utilidade marginal da renda, tá? Bom, aqui é a mesma coisa, né? Por que lá, antes, né? Por que lá o lambda era a utilidade marginal da renda? Porque quando eu aumentava a minha renda, né, em um pouquinho, eu conseguia consumir mais de x1 e x2. A que nível? Exatamente o valor de lambda, tá? Por isso, quando eu derivava o lagrangiano em relação a m, né, ficava só o lambda. Tá bem? Então aqui, pessoal, se eu derivasse esse Hamiltoniano em relação a S, claro que aqui o S não está aparecendo, né? Mas se eu derivasse em relação a S, né, do estoque de capital, eu ia ficar com o P, tá bem? Ou seja, eu afrouxar um pouquinho o nível de estoque, a minha restrição, né, o meu estoque ser um pouquinho maior, né, marginalmente maior, o que significa? Que o valor, né, ou o preço que ele recebe é exatamente este P. Tá bem? A mesma coisa aqui para o capital, tá bem? Se eu tiver um nível de capital, né, um pouquinho mais alto, o que vai acontecer? Esse valor que eu ganho em termos de utilidade aqui é dado por lambda. Aqui é ômega, tá? Então, como é o valor, né, eu vou me referir a essas variáveis aqui de coestado como os preços sombra, tá? E elas vão indicar o quê? Que vai ser o preço, né, que esses recursos, né, tanto o estoque de capital quanto aqui o estoque de capital como o do recurso natural, que eles vão receber se eles forem alocados de maneira ótima, tá? Ou seja, resolvendo o problema,
o preço ótimo é para o recurso natural P e ômega para o meu capital, tá bem? Bom, então vamos lá para minhas condições de primeira ordem, tá? Primeira coisa, derivando em relação ao consumo aqui, tá? O que eu tenho? Bom, apareceu o C aqui, né? Então é a utilidade marginal do consumo, que vai ser igual, né, a ômega, tá bem? Porque apareceu o C aqui, aqui eu já estou passando para o outro lado de igual, tá bem? Então o que significa essa minha condição aqui de primeira ordem, tá? Significa o seguinte, né? Lembra lá, aqui na minha economia, o produto, ou ele pode ser consumido, ou aplicado na forma de capital, tá bem? Então, o que está dizendo aqui é o seguinte, que o benefício que eu ganho de consumir essa unidade, ele tem que ser exatamente igual ao quê? Ao benefício que eu tenho de adicionar uma unidade a mais de capital dentro da minha economia, tá bem? Isso é uma condição de equilíbrio, tá bem? Isso requer por equilíbrio. Se a minha utilidade marginal, se eu ganhasse mais utilidade em consumir do que de benefício de aumentar uma unidade a mais de capital, o que eu faço? Eu só consumo, né? Então, se eu só consumir, eu não posso estar numa trajetória de equilíbrio, né? A mesma coisa, se o preço, aqui é o preço sombra, né? Se o valor que eu estou adicionando para a minha economia, em termos com uma unidade a mais de capital, for maior do que o benefício que eu ganho de consumir essa unidade de produto a mais, eu só invisto em capital e aí eu não posso estar num equilíbrio, tá bem? Então só vai ter capital na minha economia aqui. Tranquilo? Então, o que indica essa minha primeira condição? Que, bom, a utilidade marginal do consumo tem que ser igual a justamente o preço sombra do capital, que é aí, né, o benefício que eu ganho, né, de acrescentar uma unidade a mais de valor para a minha economia. Tá? A segunda condição de primeira ordem é derivar o hamiltoniano em relação à minha aqui a taxa de extração do recurso. Tá? Bom, que é o Rzinho, né? Então o R apareceu aqui, ficou menos PT, e aqui ele aparece dentro da minha função de produção, então eu tenho o preço sombra do capital, que vai multiplicar, como aqui é a função de produção, o produto marginal de extrair um recurso a mais. Tá bem? Ou seja, um produto marginal do recurso natural. Tá certo? Olha só, pessoal, aqui a gente tem que fazer uma consideração importante. Lembra lá, minha economia ou é consumo ou adiciona capital, tá bem? Ou é capital, tá? Quando eu deixei de consumir e eu adicionar capital, o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando produto também, tá? Por isso, quando eu falo aqui preço sombra do capital, eu também posso olhar como o preço sombra do produto, tá bem? Porque adicionar uma unidade de capital significa aumentar o meu produto, tá bem? Então é na mesma medida, tá? Então, o que isso significa, né? Que o preço do meu recurso natural tem que ser exatamente igual ao valor de que usar uma unidade desse recurso natural me beneficia, tá bem? Que é por isso que a gente tem definição de preço sombra, tá bem? Que é o preço implícito que o MEI recebe se os recursos são alocados de maneira ótima, tá bem? Então, o valor que utilizar uma unidade de recurso natural me proporciona é exatamente igual ao seu preço. Tranquilo? Então essas aqui são as duas condições estáticas do meu problema de maximização. Tá? Agora nós vamos para as condições de primeira ordem dinâmicas. Tá bem? Então, bom, eu espero que vocês, se estiverem um pouco esquecidos, vocês podem dar uma olhada lá nas aulas de macro, que tem o porquê que a gente soma aqui, né? Esse ρ vezes o preço sombra do recurso natural, né? Aqui é a mesma coisa, né? Esse ρ que na verdade é a taxa de desconto social, tá? Tá até aqui, ó. Bom, então vamos lá. A terceira condição de primeira ordem, né? E aqui é a mais importante delas. Eu tenho que o quê? Que a evolução, né, no tempo do meu preço sombra do recurso natural vai ter que ser dada por essa expressão aqui. Então, eu derivo o H em relação a S,
Bom, S não aparece aqui na equação, então esse cara desaparece e eu fico então com P ponto igual a ρ vezes P, tá bem? Que é a taxa de desconto social vezes o próprio preço sombra. E aí, se vocês lembram lá de macro, né? Quando eu divido a evolução a derivada, melhor dizendo, né, do meu preço sombra em relação ao tempo pelo próprio preço sombra, o que eu tenho aqui? Uma taxa de crescimento. E diz que o quê? Que a taxa de crescimento do preço do recurso natural, ele tem que, em equilíbrio, crescer exatamente igual à taxa de desconto social. Tá bem? Que diabos isso significa, tá? Bom, então vamos lá. Esse aqui é a taxa de crescimento do preço. E aqui é a taxa de desconto social. Tá bem? Então, o que está me dizendo essa equação aqui é que, olha, o meu recurso natural ele pode ser entendido como um outro ativo qualquer. Tá? Vamos dizer aqui, como se faz muito na graduação, que que essa taxa de desconto aqui é exatamente a taxa de juros. Tá? Então, eu posso, se eu sou o dono do recurso natural aqui, tá? Extrair recurso e ganhar um determinado preço, tá? Ou aplicar o dinheiro na poupança lá para ganhar a taxa de juros, tá bem? Então, o que eu vou fazer? Né? Bom, se o preço do meu recurso é maior que a taxa de juros, eu vou extrair o recurso, na verdade, porque eu quero ganhar mais, tá? Agora, se a taxa de juros é maior do que o preço que eu recebo, cara, bota todo o dinheiro na poupança, tá bem? Porque o objetivo aqui é ganhar mais, tá? O que essa expressão aqui, a condição 3, está me dizendo é que, olha só, em equilíbrio, a evolução do preço que eu ganho por extrair o recurso e aqui da minha taxa de juros, né, que é a taxa de desconto social, ela tem que ser equivalente, tá bem? Eu tenho que ser em equilíbrio indiferente entre os dois, tá bem? Porque senão eu ia optar por um ou por outro e e aí eu não poderia estar numa trajetória de ótimo, tá? Essa regrinha aqui, pessoal, é muito famosa e se chama de regra de Rothlin, tá? E ela diz exatamente isso, né? Que o recurso natural é equivalente em palavras bem curtas, né? Que o recurso natural ele vai ser encarado, né? A sua exploração é exatamente equivalente a um ativo qualquer, tá? Onde eu ganho mais é onde eu vou desempenhar essa atividade, tá? Se eu ganhar mais com recurso natural, é lá que eu vou extrair. Tá bem? Bom, o que diz a minha quarta condição de primeira ordem? Né? Então, é a evolução aqui do preço do meu estoque de capital. Tá bem? Então, vai ficar exatamente por essa expressão. Quando eu derivar em relação a K, aqui o K aparece nesse momento. Né? Então, eu tenho o W que multiplica o produto marginal do capital. Tá bem? E aí, o que significa essa expressão? Bom, eu posso passar eu estou chamando de W, né? Mas na verdade é homem. Eu posso passar aqui para ter a taxa de crescimento do preço sombra do capital mais o seu produto marginal ser igual ao que? A taxa de desconto social. Tá? Isso aqui me dá exatamente a mesma lógica do que essa expressão aqui. Né? O que está acontecendo é que o retorno do capital físico, né? O retorno de eu ter mais capital na minha economia, que é dado pela evolução do preço dele mais o produto marginal, né, que ele significa para mim, tem que ser igual à minha taxa de desconto social. Tá bem? A lógica é a mesma dessa aqui de cima. Tranquilo? Bom, aqui só uma observação, né? A taxa de desconto social ou taxa social de preferência temporal é a taxa de desconto que busca refletir a valoração social do futuro. Também é o custo de oportunidade de uso do uso dos recursos. Tá? Então lá na graduação a gente fala muito como taxa de juros, mas aqui na verdade ela está transmitindo o custo de oportunidade de uso dos recursos. Tá bem? Bom, então o que a eficiência dinâmica requer? Essas duas condições aqui, que olha,
cada ativo, eu botei aqui ativo barra recurso para justamente reforçar a regra de Rothery, né? Ele vai ter que ter a mesma taxa de retorno, tá bem? Ela vai ter que ser constante no tempo e vai ser exatamente igual à taxa de desconto social. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, bom, o que eu consigo extrair dessas 4 condições de ótimo, né? Uma delas é derivar a taxa de crescimento do consumo. E aqui, pessoal, a gente já fez isso lá no modelo de Ramsey, lá em macro, tá? Mas vamos repetir, né? Se eu diferenciar minha primeira condição de primeira ordem, que era utilidade marginal do consumo igual ao preço sombra do capital, em relação ao tempo, né? Eu tenho o que? A segunda derivada, né? Vezes o C ponto, né? Que eu estou derivando em relação ao tempo, igual ao ômega ponto. Tá bem? Se eu substituir a quarta condição de primeira ordem, que era essa aqui, e a primeira, que é essa aqui, né? O que acontece? Bom, eu tenho aqui a segunda derivada, né, vezes o C ponto, que vai ser igual o W, né, que W é o quê? Aliás, W ponto, né, o ômega ponto, eu tenho insisto em falar lá, o ômega ponto, que é o quê? Que é dado por essa expressão aqui, tá? Só que da minha primeira condição de primeira ordem, ômega é o linha, então tá aqui, o linha, tá? Rho vezes o linha, menos, e aí aqui eu tenho o linha de novo, vezes o meu produto marginal do capital. Tá bem? Então, só substituir. Bom, e aqui vocês devem se lembrar lá do modelo de Ramsey, né? Agora eu passo o linha dividindo, tem o linha aqui, posso passar dividindo. Multiplico e divido por C, tá? Então, eu vou ficar com C aqui embaixo e C aqui embaixo também. Tá bem? Não alterou nada da minha questão de igualdade. E aqui eu vou ficar com Rho menos o produto marginal do capital. Também aqui eu já tirei o apóstrofo aqui para indicar a derivada, porque o K já está indicando a derivada por si próprio, tá? Então, o que acontece? Eu posso, né? Isso aqui vai passar dividindo, né? Para eu isolar a taxa de crescimento do consumo, que é o que eu quero, né? Vai passar dividindo esse cara aqui, multiplica pelo C, e eu chamo isso aqui com esse N comprido aqui, que eu confesso que eu não sei que letra é essa, mas estou seguindo lá o livro de vocês, que é exatamente igual lá ao modelo de Ramsey, né? Onde N é a elasticidade da utilidade marginal do consumo, que é a curvatura da função de utilidade. Tá bem? Então ela entra com sinal negativo, porque a segunda derivada aqui é sempre negativa, então para esse troço ser positivo, eu preciso botar esse menos na frente. Tá bem? Então, eu fico com essa expressão aqui para a taxa de crescimento do consumo. Pois bem, lembrem que isso aqui é a produtividade marginal do capital e aqui eu tenho a minha taxa de desconto social, que mede impaciência, tá? Se vocês lembrarem, quanto maior a taxa de desconto social, mais impacientes os indivíduos são. Né? O E menos Rho lá, que tinha no início da maximização da função de bem-estar social. Tá? Quanto maior o Rho, mais impaciente é você. Tranquilo? E a produtividade marginal do capital. O que é a produtividade marginal do capital? Bom, eu adicionar mais uma unidade de produto em termos de capital e não de consumo. Então, aqui é como se eu estivesse abrindo para cada unidade a mais, né, de produto, e eu estou abrindo mão de consumo e estou inserindo capital. Por isso é que eu tenho aqui ó, o payoff do consumo tardio, eu estou deixando de consumir para virar capital, só claro, né? Em um determinado momento é tardio, porque em determinado momento eu vou ter que consumir, né? Que é a única coisa que me traz utilidade, contra a impaciência, que é justamente a taxa de desconto social. Então, a taxa de crescimento do consumo vai ser igual a zero quando o quê? Quando o produto marginal do capital for igual à taxa de desconto social, tá bem? A taxa de crescimento do consumo vai ser positiva quando o meu produto marginal do capital for maior que a taxa que a minha taxa de impaciência, tá bem? E a minha taxa de crescimento do consumo vai ser negativa, né? Quando o quê? Quando o meu produto marginal do capital for menor que a minha taxa de impaciência, tá? Pessoal,
percebam que quando eu tenho taxa de crescimento do consumo constante, né, igual a zero, não tá diminuindo nem subindo, ela está constante, o que eu tenho? Lá da primeira parte da aula, eu tenho sustentabilidade, né? Porque ao longo do tempo, os indivíduos vai trocando geração por geração e eles conseguem manter o mesmo nível de consumo ao longo do tempo. Tá? Lembra lá a definição de sustentabilidade, aquela primeira, que é justamente a não consumir, né? Aqui, usando os termos aqui, né? Não consumir tanto que impeça que as gerações futuras atinjam esse determinado nível de utilidade. Tá bem? Só que, infelizmente, né? Em algum momento, né? A gente vai acabar recaindo neste ponto. Porque, se vocês lembram, quanto mais capital eu estou adicionando na minha economia, né? Deixando de consumir, eu estou adicionando capital, só que o produto marginal do capital ele é decrescente, então em algum momento ele vai ser menor que a impaciência, e aí eu acabo tendo consumo decrescente. Tá bem? Então, a triste realidade. Tá? Bom, o que a gente pode falar aí sobre, então, os recursos renováveis, né? A gestão ótima aí dos recursos renováveis. Bom, um aspecto crucial sobre os recursos renováveis é que eu preciso ter a compatibilidade, né, da dinâmica biológica, né, da evolução da espécie e da econômica, que é justamente a exploração aqui. Tá? A gente vai, para derivar essa trajetória ótima, né, para chegar nessa trajetória ótima, assumir que o crescimento, né, da espécie, né, a dinâmica biológica, é função do próprio estoque do recurso, ou seja, o meu Szinho, a evolução do meu estoque do recurso, vai depender de uma função G, que é o crescimento desse estoque, menos o que eu extraio. Tá bem? Então lembra que aqui, antes eu não tinha esse G, né? Era só o R, né? O quanto que eu estou extraindo do recurso. Agora o crescimento, o meu recurso natural aqui, como ele é renovável, ele também cresce. Tá bem? Como é que fica o meu Hamiltoniano, então? Exatamente a mesma coisa, com exceção que agora aqui na minha primeira restrição apareceu o meu Gzinho aqui da minha função de crescimento do estoque. Tá? Condições de primeira ordem. A primeira, utilidade marginal do consumo igual ao preço sombra do capital. Segunda condição de primeira ordem, preço sombra do recurso natural vai ser igual ao valor do produto marginal de utilizar esse recurso. Tá? Então, primeira e segunda condições de primeira ordem não se alteram no ótimo. Tá? Vamos pular aqui para a quarta, cadê a minha seta? A minha quarta condição de primeira ordem é exatamente a mesma coisa também, tá bem? O que vai ser alterado é a minha terceira condição de primeira ordem. Porque agora, quando eu derivar em relação a S, tem S aqui na minha taxa de crescimento. Então, o que acontece? Eu fico com que a evolução do preço sombra do recurso no tempo, né, a derivada, vai ser igual à taxa de desconto social que multiplica o P menos o P vezes a derivada da função de crescimento da minha economia. Tá bem? Aqui apareceu esse menos, por causa desse menos aqui. Tá? Tranquilo? Bom, o que significa esta bendita regra aqui? Tá? Então ela vai ser chamada de regra de Hotelling modificada. Tá? Para a gente compreender, precisamos falar aqui do nosso estado estacionário. Lembrando que aqui a gente está buscando a trajetória ótima, então faz todo sentido a gente usar o estado estacionário, onde a evolução do preço sombra vai ser igual a zero. Tá? Lembra lá do modelo de Solow, por exemplo, que existia estado estacionário? Então, mesma coisa. O que acontece quando a evolução do meu preço ao longo do tempo é igual a zero? Bom, esse cara aqui some e eu posso passar esse cara para o outro lado igual. Então eu tenho que o quê? A taxa de desconto social multiplicada pelo preço sombra vai ser igual ao quê? Ao preço sombra, preço vezes o quanto que está crescendo o meu estoque do recurso aqui. Vamos dizer que isso aqui seja peixe, tá? Vamos lá, pessoal. O que isso aqui significa? Olha, preço, vamos começar por esse lado aqui. Aqui eu tenho o preço do recurso
que multiplica o quanto ele está crescendo, tá bem? Ou seja, eu tenho o valor de não extrair o recurso, né? Ou seja, como ele cresceu, o ganho marginal da produção aí, vezes o seu preço, é o valor que eu tenho de aumentar o meu estoque do recurso natural em uma unidade. Então, se eu, em um tempo eu deixei de explorar o recurso, o valor que tem de peixes ali dentro desse lago é exatamente dado por essa expressão aqui. Tá bem? Agora, do outro lado do igual, eu tenho que a minha taxa de desconto que multiplica o preço. Tá? Então, o que é isso? Quando eu explorei o recurso, eu ganho um preço que, claro, como eu estou ao longo do tempo, eu tenho que trazer para valor presente, então eu multiplico pela taxa de desconto social. Tranquilo? Então, o que está me dizendo aqui essa igualdade é que o quê? O custo marginal da exploração corrente, né, que é dado pelo preço, né, vezes o quanto cresceu a minha população de peixes, ou seja, o valor do crescimento populacional, ele tem que ser igual ao benefício da exploração corrente, que é dado justamente pelo preço trazido a valor presente. Pegaram essa ideia, pessoal? Então aqui eu tenho o custo de eu explorar o recurso, vai ter que ser igual ao benefício de eu explorar ele, tá bem? O preço trazido a valor presente. Tranquilo? Pegaram essa ideia? O que isso aí significa para nós? Né? Já a gente vai falar sobre isso. Vamos supor que G represente uma função logística. Tá bem? O que é uma função logística? É isso aqui. Tá? Eu tenho aqui um K, que é a capacidade de suporte do ecossistema. Então, se eu tenho um determinado lago, né? Um lago ele é restrito, então existe uma determinada capacidade de peixe. Né? Acima daquela quantidade máxima de peixes, vai faltar oxigênio, então existe uma população máxima para aquele lago, tá? Que é dado por esse K, tá bem? Aqui eu tenho o meu estoque, tá? E o meu alfa aqui é só a taxa de crescimento intrínseco, tá? Tudo deixado como está, os peixinhos vão se multiplicando a uma taxa alfa aí, tá? A função logística ela tem exatamente essa cara aqui, tá? Ao longo do tempo, a minha população aqui cresce, vai crescendo até que chega um determinado ponto de inflexão, onde ela começa a diminuir, tá bem? Então, é exatamente, se eu pegar a derivada dessa função, eu tenho exatamente essa cara aqui, né? Aqui no início, a taxa de crescimento ela é mais alta, né? Tô saindo do zero aqui, ela é mais alta, mas aí vai diminuindo aqui, né? Vai diminuindo aqui, vai reduzindo até um ponto que eu tenho inflexão, que é exatamente quando eu tenho a derivada igual a zero, e a partir daqui a taxa, meu crescimento populacional vai reduzindo aqui, tá bem? A partir desse ponto eu tenho uma redução. Bom, esta curva aqui, pessoal, a gente chama de curva sustentável, tá bem? O que está acontecendo aqui, tá? Vamos pegar um determinado ponto aqui, tá bem? Bom, isso aqui tem que pensar com o seguinte, né? É ao longo do tempo, tá? Então, se eu explorar este nível aqui de peixes, no T igual a 1, tá bem? Se eu explorar esse nível de peixes aqui, em T igual a 1, o que vai acontecer? Esta diferença aqui vai ser adicionada ao estoque, então no próximo período eu vou ter este nível aqui de peixes, tá bem? Agora, se eu explorar, ao invés de ser aqui embaixo, aqui em cima, o que está acontecendo? Essa diferença aqui, ela vai reduzir do meu estoque, então no próximo período eu vou ter este nível de peixes aqui no caso, tá bem? De estoque de peixes, tá bem? Então conforme eu vou explorar menos do que está nessa curva, ao longo dessa curva, eu vou adicionando o estoque, se eu explorar acima da curva, eu estou reduzindo o estoque. Tranquilo? O que isso significa, pessoal? Que esse S aqui, que é onde a derivada é igual a zero, ele representa o quê? É o maior, vamos pensar que isso aqui como se fosse estoque de peixe, né? Aqui é esse nível, aqui tem esse nível.
Bom, o maior estoque de peixes que é sustentável, ou seja, que eu vou me manter, né, o ponto na curva aqui que eu vou me manter no estoque, que aliás, o ponto ao longo da curva que eu vou conseguir extrair a maior quantidade de peixes é exatamente nesse nível de ótimo aqui, onde é exatamente o ponto que a derivada é igual a zero. Tranquilo? Se eu explorar mais do que esse ponto, eu estou reduzindo o estoque. Se eu explorar menos, eu vou aumentar ainda mais, só que aqui eu entro numa parte onde os rendimentos aqui são decrescentes. Tá entendido isso, pessoal? Bom, o que usar esta expressão aqui, usar uma função como essa aqui, significa para o nosso modelo lá de exploração dos recursos renováveis? Então, se vocês lembram, né, da terceira condição de primeira ordem, eu tenho que o quê? Né, o valor da exploração trazido a valor corrente, né, trazido a valor presente, né, tem que ser igual ao que? Ao valor, né, da minha de abrir mão aqui, no caso de ter pescado, tá? de deixar o meu estoque crescer aqui, tá bem? Isso é a mesma coisa do que, claro, né, eu posso cortar o preço sombras aqui dos dois lados e eu tenho que a taxa de desconto social vai ter que ser igual à produtividade marginal, né, do meu crescimento, da função do crescimento marginal aqui do meu estoque, tá? Bom, e aí, pessoal, aqui nesse ponto, como eu tinha falado para vocês, eu esqueci de dizer o nome, né? Que é o ponto RMS, ou seja, rendimento máximo sustentável, é lá a taxa de crescimento e também a taxa de estoque, né? Máximo. Vai ser baseada em critérios exclusivamente biológicos, é a taxa de extração que mantém o estoque no nível de crescimento máximo. Então aqui eu tenho o nível de crescimento máximo da minha economia, do meu estoque, né, de peixes. Se eu extrair exatamente essa quantidade aqui, eu tenho sempre, perpetualmente, o meu nível S estrela, né? Aqui na verdade é S barra, né? S barra, que é o meu estoque de rendimento máximo sustentável, e eu tenho o crescimento aqui, né? No seu máximo. Tá bem dado por MSI em inglês, né? O rendimento máximo sustentável. Tá bem? Só que o que acontece, né? Eu teria este ponto como um ótimo de eficiência econômica caso ρ fosse zero. Porque daí, se o ρ é zero, esse cara aqui é zero, então a minha taxa de crescimento seria zero, seria ótimo. Tá? Só que, como é usual, né, definir que existe uma taxa de desconto social, ou seja, que existe impaciência na sociedade, ou seja, que a sociedade valora mais o presente do que o futuro, então o meu nível de estoque ótimo econômico é justamente aqui no caso, né, um ponto S estrela, tá bem? Onde eu tenho exatamente o S estrela, né, o meu G', que é dado por a derivada dessa função, vai ser igual a ρ. Tá tranquilo isso? Percebam que aqui, mesmo com a exploração econômica, eu tenho também um ponto ótimo sustentável. Tá? Ele também é sustentável. Né? Se eu extrair este nível aqui de estoque, toda essa quantidade aqui de peixes, o que vai acontecer? No próximo período eu vou estar exatamente nesse ponto aqui. Tá bem? Então, aqui eu tenho a compatibilidade da evolução biológica e da exploração econômica. Tá bem? Que era o que a gente estava querendo chegar ao derivar um ótimo aqui da minha exploração dos recursos renováveis. Tá bem? Então, eu atendi os critérios de eficiência econômica e de sustentabilidade. Tranquilo, pessoal? Cara, eu espero que vocês tenham entendido essa nossa última aula, né? Eu vou disponibilizar o livro para vocês, né? Como sempre de praxe, é um capítulo aqui do PERMA, né? E uma lista de exercícios aí para vocês me entregarem. Tá certo? Valeu, pessoal. Nos encontramos na segunda noite. Um abraço.